Meados da década de 1970, uma expedição organizada às pressas pela imprensa mineira noticiava o achamento de uma ruína que poderia mudar a história de Minas Gerais. Medindo assustadores 40 por 50 metros de extensão, com 4 metros de altura, a ruína logo despertou imensa curiosidade em diversos pesquisadores que vivem na região. Bom, muitas décadas depois, ainda hoje, o chamado Forte de Brumadinho ainda desperta muita curiosidade em quem visita a Serra da Calçada. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma visita não só a essa ruína, mas a tantas outras presentes aqui na paisagem que podem nos ajudar a desvendar esse mistério chamado Forte de Brumadinho. Se você não me segue ainda, já chega chegando, porque a aventura de hoje promete. Nosso ponto de início vai ser aqui na portaria do condomínio Retiro das Pedras, entrada tradicional da Serra da Calçada. Começar por aqui, porque a primeira ruína que a gente vai encontrar está a poucos quilômetros da entrada, em direção à famigerada Cascatinha do Retiro. Cerca de 1 quilômetro vindo da portaria, menos, direitinho. Continua margeando o condomínio. Agora vai começar nosso downhill em direção à estação de tratamento de esgoto. Passando agora pela estação, a gente fica à direita dela. Tem uma single track tomada pelo mato aqui. Caraca, cresceu demais. Olha isso. O caminho tá imperceptível. Essa temporada de chuva cresce tudo muito rápido. Mas aqui já abriu, ó. Só a entradinha ali que foi tomada pelo mato. Muito escorregadio aqui. É uma área bem encharcada. Muita raiz. Tem que vir de boa. Aqui tem essa pequena barragem da estação. A água é tratada aqui em cima e devolvida para o córrego logo aqui embaixo. Esse aqui é o Córrego do Retiro, o nome dele. Eu frequento essa região há mais de 20 anos. Minha adolescência foi marcada por muitos pedais por aqui, muitas histórias especiais. E sempre me inquietou muito o Forte Brumadinho e as demais ruínas da calçada. E aí há mais ou menos uns 10 anos comecei a pesquisar ativamente, reunir documentos, mapas, tudo que pudesse me ajudar a esclarecer a quantidade de história mal contada que se reúne por aqui. A gente está chegando agora na primeira ruína visível, ainda aqui no rumo da Cascatinha, bem pertinho do condomínio. Vale do Paraopeba se abrindo e a gente vai observar essa montanha daqui, ó. Pois então, parei aqui no primeiro mirante, a gente veio descendo, margeando o condomínio lá do alto, e aí aqui nessa montanha que está no horizonte, a gente consegue ver um conjunto de pedras assentadas bem em curva de nível, em meia cota, sugerindo aí um possível caminho antigo ou até uma banqueta de água, já que ele vem na direção da represa que a gente acabou de passar, ou seja, uma área de grande retenção de água, de acúmulo de água, e ele segue sentido uma grande escavação que tem no topo da serra aqui, bem na cabeceira de uma nascente, o que sugere ser tanto essa banqueta ou o caminho para uma cata a céu aberto, ou seja, uma mina de prospecção de minerais, especialmente ouro, imagino, cortando logo aqui, portanto, debaixo do condomínio Retiro das Pedras. Aqui em mais detalhes, a gente consegue ver esse conjunto de pedras assentadas, cortando a serra em curva de nível.
vindo ali dessa região encharcada, região de nascente, e seguir no sentido essa possível cata a céu aberto, que está bem aqui nesse corte, também cabeceira do córrego do Retiro. Seguindo aqui o nosso caminho sentido Cascatinha, também bem perceptível, como tantas ruínas da Serra da Calçada, esse caminho da Cascatinha, tão usado por tanta gente no Retiro, seja para vir até a Cascatinha ou mesmo descer até a Cachoeira da Ostra. A gente tem aqui no decorrer da descida várias pedras empilhadas também. Olhando leigamente ou rapidamente, a gente mal nota elas, mas são empilhamentos, contenções de estradas antigas. O que acontece é que estamos de encontro a ruínas de aí 250, 300 anos, já bem alteradas pelo tempo, pelo uso, muitos usos indevidos e, claro, pela péssima preservação que a gente tem do nosso patrimônio. Aqui, a gente consegue ter um ângulo melhor dessa formação de pedras. Para quem é familiarizado com as estradas, com as contenções antigas, dá para entender nitidamente como que aqui havia um caminho e ele foi, com o tempo, com o decorrer dos anos, das centenas dos anos, ele foi sendo rebaixado pela transformação da paisagem. É uma área de intensa transformação climática, muito calor, muito frio, muita água, então é natural que não esteja também tão preservado como se poderia supor. Um pouquinho aqui mais para baixo, a gente vai conseguir ver ainda mais nitidamente. Aqui agora tem uma bifurcação. Se pegar esquerda é Cascatinha e direita descendo em direção ao vale é a cachoeira, o caminho para a Cachoeira da Ostra. Vou pegar aqui descendo um pouquinho, apesar da gente seguir sentido Cascatinha, mas olha só, caminho para a Ostra, logo na bifurcação, a gente também tem esses blocos aqui de contenção, agora mais visíveis ainda, uma espécie de muro, né, que sugere esse caminho carroçável, um caminho onde possivelmente se passava de carroça no decorrer do século XVIII, que é quando se sugere a ocupação desse território. Aqui, ó, vendo mais nitidamente essa contenção de caminho. E aqui a direção Casa Branca, tá? Do lado de lá do vale, a gente vê uma grande erosão lá no fundo, que é a Cachoeira da Ostra, e aí depois dela a gente já tem Casa Branca. Então, muito possivelmente, esse caminho aqui era usado como ligação entre Serra da Calçada, inclusive daí o nome, dado esses calçamentos encontrados, ligava Serra da Calçada a Casa Branca. Ou mesmo, aqui ainda no horizonte, a cata que eu acabei de mostrar, está bem debaixo aqui de onde hoje é o condomínio, essa cata a céu aberto, onde possivelmente se escavou um bocadinho de ouro aí no século XVIII. Vamos seguir, sentido Cascatinha, a gente vai atravessar ela e subir em direção ao que hoje se chama Mirante dos Cristais. Cascatinha do Retiro. Vai ser a primeira vez que eu vou passar aqui, não vou me banhar. Para quem não conhece, a gente está numa das nascentes do córrego do Retiro. São vários pocinhos, várias piscininhas assim, ó, bem gostosas de mergulhar, água limpa, gostosa. Aqui nenhum risco de cabeça d'água, tromba d'água, porque a gente está em alto de cabeceira, bem na nascente. Então, risco bem baixo qualquer intempérie nesse sentido. Cruzou a Cascatinha, a subida agora é violenta, mas o que a gente tem de muito especial aqui é o tempo inteiro essa vista para o Vale do Paraopeba, uma região de muita história, já que a gente encontra aqui algumas pinturas rupestres. A gente tem pelo menos 2 abrigos bem aqui nas imediações, uma bem debaixo do Retiro e outra mais próximo de Casa Branca. E muito tempo depois disso a gente tem também por aqui as primeiras incursões dos bandeirantes no território do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. É sabido que foi por aqui,
pelo Vale do Paraopeba, que onde adentrou a tropa de Fernão Dias. O Bandeirante ficou famoso por ter aberto, ou pelo menos consolidado, o caminho que ligou São Paulo às Minas. Uma vez cruzado o Mirante dos Cristais, a gente está deixando para trás o Vale do Córrego do Retiro, para entrar agora no Vale do Córrego Bernardino. Esse nome, sabe-se lá de quando e por que ele veio, mas me sinto representado em alguma medida. E agora começa o downhill, uma parte bem técnica aqui também, descidinha para quem gosta de rock garden. Descer no meio das pedras é prato cheio. O downhill dos Cristais segue nessa trilha muito bem marcada, só que a gente pega uma direitinha, margeando essa cerca. Uma trilha já um tanto remota aqui, virou caminho de água. Tem que descer com bastante atenção, porque é ela que vai nos levar para essa outra ruína, também perdida na paisagem. E eis aqui a grande muralha do Retiro. O mato cresceu muito, tá difícil de ver a dimensão, mas a gente vê um grande muro cortando a serra aqui, olha, de fora a fora. E ele ainda segue na direção da crista. São pelo menos uns 100 metros de extensão. E pela dimensão, pela altura, muito se sugere ser uma divisão territorial, uma possível contenção de curral para animais. Voltando a descer sentido Bernardino, pedras bem escorregadias aqui, e a gente passa na lateral de uma das construções da Eminex, empresa mineira de explosivos, que funcionou aqui na década de 90, salvo engano. Existia aqui, ainda estão presentes, né, várias instalações, várias dessas casas não tão antigas assim, que eram instalações dessa empresa de dinamites, fornecia esses explosivos para as mineradoras da região. Então são várias casas, galpões ainda na paisagem. Bom, e aqui ó, o muro que eu avistei lá de cima, agora cortando sentido vale. Eu falei 100 metros, mas a gente está falando de uma extensão muito maior do que isso, na verdade. Olhando para dentro de onde que ele entra na mata ali, pode ser que ele tem uma distância aí até de quilômetro. Não duvidaria. Nesse momento a gente faz a travessia dele, ó. Também imperceptível, ele está vindo dali, cortando. A linha dele está muito bem definida. Aqui a gente atravessa ele. Essa também foi bem detonado aqui. Aquela história de uma preservação. E o muro não termina não. Ainda descendo. E ele vem acompanhando a trilha na lateral. Aqui o delineado dele bem marcante. Dá para chegar bem pertinho e ver o empilhamento de pedras. Estava falando sobre a altura. Ele está batendo mais ou menos aqui no meu umbigo, um pouco acima da cintura. Ou seja, ele deve ter em torno de 1 metro. É uma extensão que sugere tanto uma preservação de território, de delimitar território, mas especialmente para poder cuidar de gado, cavalo, enfim, estarem cercados aqui nessa possível velha fazenda do Bernardino. Por que não? Vou dar o nome do proprietário aqui, correspondente ao córrego. Aqui uma das nascentes do córrego Bernardino. Essa temporada de chuva dá até um pocinho gostoso de entrar, viu? Compensação na seca, mal se vê água, não dá nem para molhar o pé. Agora quando tá chovendo é bonito. Atravessar ele, são 2 travessias de córrego.
duas nascentes para começar a subir em direção ao mirante do forte. Pouco mais de 6 quilômetros desde o início, lá no posto Curva do Retiro, e 500 metros de elevação, ganho acumulados até aqui. Estamos no mirante do Forte de Brumadinho. A gente vai descer até lá, e aí, para quem tiver com a intenção de vir até aqui, é bom lembrar que aí de volta, né? Não só chega não. E ainda tem uma bela de uma descida, uma bela de uma subida. Ou seja, é um rolê que vai se aproximar dos 15, 16, 18. Depende da sua intenção. E aqui na descida para o Forte Brumadinho, a gente volta a ter contato com esses calçamentos de pedra, que a gente também avistou lá na descida para Cascatinha. Contudo, aqui eles estão muito mais bem preservados. A gente vê os grandes blocos de rocha assentados, trabalho sempre e infelizmente atribuído à mão de obra escrava, adotada ao longo de todo o nosso triste período colonial, e eles estão até hoje muito bem assentados nesse trecho, nessa porção, calçados. E aí, mais uma vez, de onde vem o nome, essa atribuição de Serra da Calçada, por causa desses calçamentos aqui encontrados em tantos trechos, dois já mostrados aqui e outros tantos mais da Serra da Calçada e Serra da Moeda. Para quem está familiarizado com esse caminho do mirante até o forte, já deve ter percebido que ele não é feito em linha reta. A gente está vendo nesse momento reto aqui o forte, a entrada do Forte Brumadinho. Tá logo aqui na direção da minha mão. Contudo, na descida, quando a gente vai pegando os calçamentos aqui, a gente começa a fazer um certo giro, uma certa volta, para poder então atingir a entrada do forte. Porém, aqui vem mais uma curiosidade, porque nem sempre foi assim. Na verdade, na história, vai ter pouco tempo em que de fato foi assim o caminho. Porque ao longo mesmo aqui da descida, existe o caminho primitivo que se adotava. Ele está aqui, olha, muito sutil na paisagem, muito fácil de não ser localizado. As pedras existentes também já foram detonadas, retiradas. Difícil de localizar dessa forma. O que acontece é que, ao contrário do que se acredita que aqui seria, olha só, antes de tudo, aqui uma espécie de ponte. A gente tem buraco do lado de lá e um grande buraco do lado de cá, e aqui o caminho. Não sei o quão perceptível vai ser daí. Mas o que acontece é que essa formação logo em frente ao forte, que do alto a gente vê e parece muito um cânion, uma ravina, enfim, uma formação natural, na verdade se trata de uma grande cata a céu aberto, bem de frente ao forte, a exemplo daquela outra que a gente viu também lá na cabeceira do córrego do Retiro. Daqui a gente consegue ter um ângulo ainda mais especial dessa grande cavidade, que vem sendo estudada por vários geólogos, arqueólogos, desde a década de 70, principalmente ao longo da década de 90. E aí acreditam se tratar, na verdade, dessa grande cata a céu aberto, a exemplo do que a gente viu logo lá debaixo do Retiro. A gente tem aqui uma possível mina de ouro em dimensões assustadoras. Toda essa parte aqui foi escavada, mão de obra escrava, uso de água para desmonte do minério, das rochas. Do lado de lá a gente até encontra uma outra curiosidade, uma paisagem um tanto
curiosa. Olha aqui o caminho. E aqui vale aquele reforço. Se for vir, muito cuidado, muita atenção e muito respeito ao patrimônio. A gente está diante de um cenário muito inquietante para entender a origem do nosso estado, da nossa identidade mineira. Então é muito importante ter esse carinho, esse cuidado, para que não só a nossa geração, mas gerações futuras também possam fazer uso e ter entendimento mais claro do que se passou, para que a gente também não possa repetir erros do passado no futuro. Nesse momento, estou dentro da mina, dentro da cata. A energia aqui é um tanto pesada, não vou negar. E aqui a gente tem a paisagem mais sugestiva de se tratar de fato de uma cata, porque ainda restou uma cavidade de prospecção, uma galeria de prospecção. Isso aqui era feito e ainda é feito em tempos atuais para poder ver a qualidade, característica da rocha por dentro. Claro que hoje existem métodos muito mais tecnológicos. De todo jeito, aqui uma amostra de como se fazia. Do lado de cá, a grande ravina, a grande cata a céu aberto, e aqui ainda tem um caminho que desce sentido as profundezas da mina. Eu tenho 1,71 m de altura, a parte mais alta aqui é quase o dobro do meu tamanho, portanto passa de 3 metros, e nas paredes a gente ainda consegue ver a presença do material usado aqui para poder fazer as escavações, alguns talhos bem visíveis. Sabe-se lá se é de tempos realmente remotos ou não tão antigos assim, já que durante muito tempo ainda se extraiu e ainda se extrai ouro em menor quantidade nas nossas Minas Gerais. Saindo da galeria de prospecção, ainda aqui dentro dessa grande cavidade, a gente segue quase em linha reta, desde o início do calçamento, da descida, para poder atravessar e sair já no lado do forte propriamente. Aqui um grande muro margeando o acesso ao forte. Aí, mais dele. A gente está a poucos metros do forte e vendo ruínas não tão familiares a muita gente. Claro, quem pesquisa a região já se adentrou aqui algumas vezes, já encontrou essas e tantas outras, tantos fragmentos que possam explicar o forte. Aqui neste momento a gente tem mais uma vez uma espécie de passarela, ponte. Na realidade a gente vê como uma espécie de 2 tanques encaixados na lateral dessa passarela. É difícil ter uma avaliação da paisagem com esse grau de contaminação hoje, né, de mata. De qualquer maneira, é sempre um exercício interessante extrair o máximo possível de elementos naturais da paisagem para identificar o que se tratava aqui antigamente. O sol resolveu dar as caras bem na hora que a gente está chegando aonde? Alô, alô. Forte de Brumadinho. Contudo, antes de adentrar
nessa que é a principal ruína aqui da Serra da Calçada, a gente vai pegar essa lateral esquerda dele, descidinha rumo ao também famigerado Poço Encantado. Existe ali embaixo mais uma chave importante desse grande quebra-cabeça que a gente está montando. Terminado o downhill do forte até o córrego Senzala, águas especiais que formam o Poço Encantado, a gente desce o córrego pela margem direita, sentido Poço Encantado, caminho já tradicional, para poder encontrar mais uma peça do quebra-cabeça. E essa aqui, bem na cara de todo mundo que vem para a cachoeira, o caminho segue do lado de lá, ó. E a gente vê dos dois lados do córrego essa grande contenção de pedras empilhadas, e elas estão não só aqui na travessia da trilha, como em praticamente toda a extensão do córrego Senzala. Elas vão seguir aqui por bons metros até próximo do Poço Encantado de fato. Bom, o que isso quer dizer? Essas contenções eram feitas especialmente em rios, córregos que sofriam essa pressão minerária, exploração minerária, com o objetivo de preservar o leito do rio, em certa medida, já que para eles era de fundamental importância ter essa água, o acesso à água garantido. Não fosse essa contenção feita de pedras, esse rio já tinha sido assoreado com a exploração que acontece. A cata que a gente passou agora está bem na cabeceira desse córrego, então já teria descido tanto minério lavado que esse córrego teria sido tampado, e com isso perderiam vários usos importantes, inclusive o uso de água para poder desmontar o minério. Chegando de volta no forte, terminando a pancada, e chegou a hora de reunir todas as pecinhas que viemos colecionando até aqui. Bom, em primeiro lugar, a ideia de forte veio dessa expedição organizada pela imprensa na década de 70. Quando eles encontraram essas grandes muralhas, logo acreditaram se tratar de um forte militar. Contudo, quando a gente observa bem a paisagem e percebe que as ruínas estão instaladas na base do mirante, de onde a gente vê o Forte do Alto, é impossível imaginar uma construção militar desabrigada, desprotegida, como desse jeito que a gente encontra o Forte Brumadinho. A segunda suposição, levantada por moradores antigos de Casa Branca, que inclusive já conheciam o Forte Brumadinho muito antes dele ser encontrado pela imprensa mineira, eles acreditavam se tratar de uma possível senzala. Contudo, como poderia ser uma senzala se não tem por perto nenhum vestígio de uma casa grande onde teria esse controle dos escravos? Então, em terceiro lugar, a gente chega na ideia também bem difundida por aqui de que se tratava de uma casa de falsificação de moeda. Mais ou menos por aí a gente começa a matar a charada. Quando a gente entra dentro da muralha, a gente tem essa casa, característica bem residencial. São 3 janelas nessa lateral, 3 janelas aqui, 2 aqui e 2 portas. É importante eliminar essas árvores, imaginar esse lugar tampado, feito uma residência de fato, e do lado de fora essas grandes ruínas fazendo essa proteção na residência. Juntando as pecinhas que a gente veio coletando até aqui, a gente encontrou ao longo da Serra da Calçada 2 catas a céu aberto, muros de contenção de estradas, diques, caminhos de água, enfim, várias estruturas remanescentes da mineração, o que só nos leva a acreditar num dado levantado por John Dorr. John Dorr, um norte-americano que veio pesquisar o quadrilátero ferrífero na década de 50, 60, ele mesmo já escreveu que aqui se tratava de um forte para abrigar uma mina de ouro que se encontrava em frente a ele. E aí, dentro ainda aqui das instalações dessa grande muralha, a gente encontra ainda vários vestígios de usos possíveis de uma mineradora. A sede de uma mineradora, possivelmente clandestina, dada a ausência de documentos.
Minerava-se por aqui, nessas catas, a gente localizou 2, mas podem ter outras mais. Minerava-se ouro por aqui e levava-se pela Serra da Moeda em direção à Moeda Velha. Hoje é conhecido dessa forma, inclusive, o nome da serra vem em função, daí sim, a casa de falsificação que a gente encontra no povoado de Moeda Velha. E aí a gente mata essa charadinha, que aqui não se tratava nem de um forte, nem de uma senzala, e também tem pouco da casa de fundição em si. Apesar que, de certa forma, une todas essas possibilidades num só lugar, já que a gente tinha nesse lugar a presença de escravos trabalhando, obviamente, de forma obrigada, arbitrária. A gente também tinha, neste mesmo lugar, um forte para poder proteger a sede da mineradora, e aqui a mina de ouro que tirava o ouro que possivelmente era levado para falsificação lá em Moeda Velha. É isso. Muitos mistérios ainda hão de pintar por aí e por aqui, mas a gente já pode juntar essas pecinhas e ver até onde que a gente consegue chegar. É isso, espero que tenham gostado dessa pequena jornada. Se não me segue aqui no canal, me siga, porque ainda teremos muitas aventuras e pecinhas para juntar destas e outras tantas serras mineiras. Valeu, tamo junto, até a próxima.